Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui novamente, né? A gente se encontra 4 vezes por semana, né? Segunda, terça, quinta, sexta, né? E hoje, quinta-feira, estamos aqui mais um dia juntinho, né? Para a nossa aula de português. Bom, na aula passada eu não iniciei nenhum conteúdo, fiz uma correção de uma interpretação de texto, né? E hoje a gente vai começar, tá certo? Um novo conteúdo. Bom, então na nossa aulinha de hoje eu peço que vocês abram um livro e acompanhem na página 64, tá? Página 64, certo? Muito bem, que bom que vocês puderam encontrar. Bom, então nós vamos falar com o tema, né, nossa língua. Nós sabemos, né, todos nós somos sabedores que para que a gente possa escrever bem, se comunicar bem, nós precisamos o quê? Precisamos seguir algumas regrinhas gramaticais, certo, crianças? Essas regrinhas são para que nós, né, aquilo que nós escrevemos ou aquilo que nós dizemos, né, possamos dizer, qualquer pessoa possa entender. Por isso que existe uma regra gramatical. Porque senão cada um vai escrever de uma maneira e vai achar que está certo, e o outro vai escrever de outra e vai achar que está correto. E não é assim. Nós devemos seguir o quê? Algumas regrinhas que são chamadas de quê? De regras ortográficas, tá bom? Bom, então hoje nós vamos continuar com o estudo do substantivo. Lembra que eu falei que o substantivo era dividido em várias classes? Então, nós vamos estudar essas classes do substantivo, né? Dentro dele, o que nós vamos conhecer? Então, vamos lembrar, o que é mesmo o substantivo? São o quê? São todas as palavras, tudo aquilo que nós podemos dar nome. Tudo aquilo que nós podemos nomear é substantivo, como seres, né? Em seres em geral, lugares, pessoas, certo? Então, são exemplos de substantivos. Como, por exemplo, como eu falei, lendo da outra vez, Cláudia, Maria, caderno, lápis, parede. Também os sentimentos são substantivos, né? O amor, a fé, a raiva, também são substantivos, certo? Bom, mas hoje nós vamos ver o substantivo, gênero do substantivo, tá? O que é gênero? Quando a gente fala em gênero, se é o quê? Se é macho ou se é fêmea, se é masculino ou se é feminino, certo? Ok? Bom, então aí nós temos, né? Ao falarmos em gênero, né, do substantivo, é importante sabermos que se trata do quê? Do masculino, como eu falei, e feminino ligado a quem? A seres como pessoas, né, objetos, animais, entidades e outros, tá? Bom, nós temos um exemplo, né? Como, por exemplo, podemos observar, olha só. O menino, a menina. O cão, a cadela. O rei, a rainha, né? Então, a partir desses exemplos, vocês puderam observar que tem o quê? Uma forma para o masculino e uma outra forma para o feminino, tá? Bom, por isso nós temos que seguir o quê? Algumas regrinhas para que a gente não possa fazer ou dizer de forma, né, errada, fora das regras gramaticais. Bom, então me acompanha a pequena leitura aí na página 64. Diz o seguinte, olha. Quando falamos de animais, às vezes precisamos indicar se são machos ou fêmeas. Para alguns deles, há nomes bem diferentes para o macho e para a fêmea. Então, vamos ver, foi o que eu acabei de falar, não foi isso? Nós temos o quê? O gato, a gata, o cachorro
a cadela, o rei, a rainha, né? Então, a gente percebe o que nós podemos perceber quando nós pronunciamos essas palavras. Olha só, percebemos, né, que houve, né, uma mudança tanto do artigo, no caso, o ou a, né, quanto no substantivo. Por exemplo, o cão, cadela, né? Designamos o macho e a fêmea. Cão, macho, cadela, fêmea, não é? Bom, então, esses substantivos são chamados substantivos, né, biformes. Por quê? Porque eles têm duas formas, é como mulher, homem, né? Então, tem duas formas, tá certo? Mas alguns, né, há algumas particularidades quando nós vamos mudar de gênero, né, em que o substantivo só tem um gênero, um único, né? E para isso existe uma forma da gente identificar se ele é masculino ou se ele é feminino. Mas como é que eu vou identificar? Bom, permitindo tanto atribuirmos o quê? Somente uma palavra. Então, nós vamos usar a palavrinha, duas palavrinhas. Quais são as palavras? Macho e a palavra fêmea, né? Para designá-lo. Então, são chamados de substantivos epícenos, né? Então, aqui, ó, seguindo a leitura no livrinho de vocês, nós temos aí. Há também nomes de animais que necessitam de informemos, né? Que a gente possa informar se estamos falando do macho ou da fêmea. Caso o próprio texto não dê pistas sobre isso, vejamos alguns exemplos. Então, aqui, né? Aí nós temos alguns exemplos. Ele diz assim, a cobra macho, como a palavra cobra não diz, não tem uma palavra, o cobra, não tem, né? Então, a gente tem que usar o que? A palavra fêmea ou a palavra macho, certo? Como eu falei, são chamados de epícenos. Então, aí nós temos, exemplo, a cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A onça macho, a onça fêmea. A foca macho, a foca fêmea, né? Então, vou dar aqui outro exemplo, né? Como, por exemplo, a baleia macho, a baleia fêmea, né? O papagaio macho, o papagaio fêmea, tá? Então, continuando a leitura, nesse caso, as palavras macho e fêmea especificam o sexo do animal, se é do masculino ou se é do feminino. Porém, isso só é acrescentado se for uma informação importante para a compreensão do texto, tá bom? Bom, na página 65, para a gente continuar com essa mesma discussão, tá? Então, há ainda nomes de animais para os quais a mudança de uma única letra já muda o gênero da palavra, masculino ou feminino. É com isso, né? E com isso o sexo do animal também fica marcado como macho ou fêmea. Então, temos um quadrinho aí, que foi o que eu falei, né? Ó, no início, como exemplo, né? Gato, gata. Coelho, coelha. Cachorro, cachorra. Cabrito, cabrita. Elefante, elefanta, né? Então, nesse caso, observe que nós mexemos apenas com uma letrinha, não é isso? Então, observe que eu só vou dizer depois, quando a gente terminar a leitura aqui, tá? Bom, então, mas lembre-se, na nossa língua, as palavras podem ser do gênero masculino ou feminino, mesmo que não tenha sexo. Por exemplo, a palavra mesa é feminina e a palavra carro é masculina. As palavras que as acompanham e as caracterizam também seguem o gênero masculino ou feminino, combinando com elas. Por exemplo, a casa amarela pegou fogo e ficou destruída. O carro amarelo pegou fogo e ficou destruído.
Então, puderam observar que nós trocamos do masculino para o feminino, a gente troca apenas uma letrinha. Qual é? No masculino, normalmente se usa a letra O, e no feminino, normalmente nós usamos a letra A. Tá certo? Claro que isso não é uma regra para todas as palavras, mas a maioria delas a gente faz apenas essa combinação. Masculino O, feminino A. Certo? Bom, então aí, continuando a leitura. Na maioria dos casos, as palavras do gênero feminino terminam em A. Casa, planta, beleza e etc. E as do gênero masculino terminam em O. Carro, rio, orgulho, né? Então, são palavras que terminam com O, então são do gênero masculino, tá bom? Mudando, né, alunos? Já que vocês já analisaram bem, então não esqueçam disso, tá? Lá para a página 66. O que é que nós temos lá? Como leitura também. Tem o seguinte. Mas antes eu vou explicar a questão. Aí nós temos uma questão de número 1, na página 64. Escreva a palavra que indica a fêmea dos seguintes animais. Temos o cão, o leão, o tigre e o bode, tá? Então, são animais que você já conhece. Então, coloque qual é a fêmea de cada um. Na segunda, tem assim. Analise a importância de indicar o sexo do animal em cada lacuna e complete o texto a seguir com as palavras que estão entre parênteses, tá? Então, as palavras que estão entre parênteses, cada uma delas, vocês vão observar se precisa colocar a palavra fêmea ou macho, tá certo? Para identificar a qual gênero ela pertence, tá certo? Então, lá na página 66 agora. Bom, nós temos lá dizendo o seguinte. Como vimos nas palavras em que identificamos o gênero masculino ou feminino de alguma forma, mesmo aquelas que se referem a seres que não têm sexo. Olha, lembrando que a palavra sexo quer dizer o quê? Do sexo feminino e do sexo masculino, tá bom? Mas os objetos eles têm um gênero, pode ser o gênero feminino ou gênero masculino, tá? Então, vamos lá. Precisamos colocar ao mesmo gênero todas as demais palavras que se articulam com ela. Isso vale também para os nomes de seres que têm sexo, tá? No caso, os seres que têm sexo são o quê? São os seres vivos. A caneta tem sexo? Não. Ela tem gênero, que ela pode ser do gênero masculino ou do gênero feminino. A caneta. Então, a caneta é do quê? É do gênero feminino. Tá bom? O lápis. Lápis é o quê? Do gênero masculino. Mas ele tem sexo? Não. Quem tem sexo são os seres vivos. Tá bom? Então, aí. Nome de seres que têm sexo, como o macho e a fêmea. Eu posso dizer que uma caneta é macho? Não. Eu posso dizer que tem o gênero masculino e gênero feminino. Agora, eu posso dizer, né, por exemplo, que o cachorro é do sexo masculino, a cadela é do sexo feminino, ou cachorra, né? Como os nomes dos animais. Observe o exemplo, ó. O lobo belo. Então, se eu quero colocar essa frase no feminino, né, no gênero feminino, fica como a loba bela. Então, observaram mais uma vez que nós temos o que aí? Que nós temos a mudança, né, apenas de quem? Da vogalzinha O pela vogal A, tá certo? Para a mudança de gênero. Apenas nós fizemos essa troquinha aí, tá? Bom, então aí nós temos uma terceira questão, para que vocês respondam, referente a isso daí, né, ó. Complete os espaços com uma das palavras dos parênteses. Então, o parênteses tem aí, ó, bravo, bravo, tem as duas formas, do feminino e do masculino. Temos uma quarta questão que diz o seguinte,
Você conhece os dicionários e já aprendeu como as palavras estão organizadas nele? Bom, eu ainda falei lá em sala de aula, né, sobre o dicionário, por isso que eu coloquei uma questãozinha, que era para vocês organizarem o que? As palavras, colocarem em ordem alfabética. Por quê? Porque o dicionário ele vem organizado em ordem alfabética. Primeiro se procura o quê? A primeira letra, depois segunda letra, depois terceira letra e assim até chegar no final, tá certo? Da palavra. Então, nós vamos sempre seguir uma sequência na ordem alfabética, tá? Bom, aí tem letra A, letra B, né? Na letra A, converse com os colegas e o professor sobre as palavras que são distribuídas no dicionário. Foi isso que eu acabei de dizer, que as palavras no dicionário vêm o quê? Em ordem alfabética. Primeiro se procura primeira letra, segunda letra, terceira, até você encontrar a palavra, ok? E assim fica bem mais fácil. Bom, e na letra B, agora observe uma página do dicionário. Olha só aí, nós temos aí, olha, galho, né? Ele vem com o quê? Com a separação silábica, dizendo que o substantivo ele é masculino e qual é o seu significado de palavra. O que quer dizer um galho? É o mesmo que ramo, né? Aí deu um exemplo, né, da palavra, né? Pela janela, né? Via encantado, né? As migas das árvores, né? Pulando de galho em galho. Então, aí, observe que nós temos galho, depois galinha, né? E assim por diante. Então, no dicionário, nós podemos encontrar, além do significado das palavras, podemos encontrar qual é a classe gramatical, qual é a separação silábica e os vários significados que uma palavra possa ter, se ela tiver mais de um significado, tá? Então, vamos mudar lá para a página 68. Bom, na página 68, nós temos aí, ainda continuando com a questão de número 4, né? Que vai até a letra F. E aí, a gente passa lá para um desafio, né? O desafio tem o seguinte: entre neste jogo e encontre todas as palavras escritas com G, né? Regra, letra A, junte-se a um colega, não precisa, né? Cada um faz. Mas pode fazer também com o coleguinha só mandando mensagem através do WhatsApp, sem precisar se encontrar, tá bom? E una as letras até formarem as palavras, né? Elas podem estar nas seguintes posições: vertical, né? Horizontal ou em duas linhas, né? Começar numa linha e terminar na outra, tá certo? Ok? Bom, não é permitido, né, saltar linhas e letras. Não vale voltar a uma letra que tenha sido usada na outra palavra. Então, depois que vocês encontrarem as palavras, escreva nas linhas a seguir as palavras formadas que vocês conseguiram formar, tá bom? Bom, então, essa vai ser a tarefinha de vocês, tá bom? Então, o que foi que nós vimos mesmo hoje? Gênero do substantivo, que podem ser o quê? Masculino e feminino, tá bom? Certo? Bom, então na próxima aula a gente confere isso aqui e iremos continuar com a nossa produção de texto e também com o substantivo, tá bom? Pra gente entender que existem vários tipos de substantivos, certo, criançada? Bom, então um beijão pra vocês e até a nossa próxima aula. Lembrando que nesse final de semana a gente tem aula no sábado, tá certo? Bom, então, tchau e até a nossa próxima aula de português.